questão quando a gente fala em execução fiscal, que é o seguinte: por que é também, né, além das teses tributárias, como eu sempre falo, o direito tributário não é só teses, né? Além das teses tributárias, a execução fiscal também é um excelente nicho para começar. Porque dos processos tributários, 1/3 dos processos tributários é execução fiscal. 1/3 dos processos tributários. E muitos deles não têm advogado nos autos. E aí vocês podem perguntar assim, mas por que tem tanta gente sem advogados nos autos, sem sofrendo execução fiscal e não tem advogado? Porque existe um mito. É um mito de que direito tributário, né, para você ter um advogado tributarista, isso é só para os mais ricos, isso é só para as grandes empresas. Então aí acontecem duas coisas. De um lado, a pessoa física, o pequeno empresário e até o médio empresário, ao sofrer uma execução fiscal, em vez de procurar um advogado tributarista para verificar e resolver aquela questão, vai empurrando com a barriga, simplesmente deixando aquela bola de neve ficar gigante. Por quê? Porque ele acha que não tem solução. Outras vezes, ele vai na onda do ouvir dizer que é só abrir outro CNPJ e tá tudo resolvido. Por que eu falo na onda? Porque é uma ilusão. O sistema hoje da Receita Federal, dos poder público em geral, é um sistema informatizado que cruza os sócios, por exemplo, e vai identificar que você abriu outro CNPJ. Ah, mas e se eu pedir para outra pessoa colocar o nome de outra pessoa lá como sócio, o famoso laranja? Olha, isso é extremamente arriscado. Além de ser um crime contra a ordem tributária, né? Mesmo fora do âmbito tributário, tem uma série de riscos. Por quê? Porque essa pessoa que está lá, se ele é sócio, ele é dono de tudo. Ele pode te passar a perna, ou às vezes mesmo que você tenha plena confiança, né? Ele pode se separar, ele pode falecer. E aí, os herdeiros, né, ou a ameação, quem tiver direito à ameação ali, vai ter direito a esse patrimônio, vai ter direito a essa empresa. Então, às vezes, o que acontece é o empresário ou a pessoa física acha que não tem solução, acha que é muito caro, acha que aquilo pode ser devido mesmo, então não vou nem atrás. Outras vezes, tenta dar esse jeitinho que esse jeitinho vai acabar atrapalhando mais ainda, criando um problema maior ainda. E tem o outro lado também. Muitas vezes a pessoa não tem um advogado tributarista nos autos porque ele nem conhece um tributarista. Nem tem alguém na cidade habilitado para tanto. Então, esse mito acaba levando tanto as empresas quanto os próprios advogados a não olharem para o tributário. Só que o direito tributário é para todo mundo. Só para vocês terem uma ideia, vocês sabem qual é, saiu um relatório do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, que surpreendeu todo mundo. Porque o tributo que tem mais execuções fiscais, sabe qual que é? Não é imposto de renda, não. Não é PIS/COFINS, não. Não é ICMS, não. É IPTU. Existem milhares de execuções fiscais de IPTU em todas as cidades grandes e pequenas. E muitas dessas execuções fiscais já prescritos. Né? Então, são questões, olha só, que evidencia a existência de execução fiscal em todo lugar, inclusive em cidade pequena. Nessas execuções de IPTU, aí sim que não tem advogado constituído nos autos, né? E é uma oportunidade para você ter o seu primeiro cliente, para você entrar na área tributária e para você resolver um problema daquela pessoa que está sofrendo execução fiscal aí. A Rebeca mesmo está falando aqui que execução fiscal é a grande paixão dela. E o Leandro está perguntando se execução fiscal tem audiência ou se é raro. Mais do que raro, Leandro, é raríssimo. Raríssimo, 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 raríssimo mesmo. Eu mesma nunca tive nos meus processos de execução fiscal
audiência. O que máximo que eu faço, e aí é uma opção do advogado, né? E aí isso eu faço, é despachar com o juiz, né? Que é para o quê? Chamar atenção, marcar um horário com o juiz ou com o assessor do juiz para explicar algum detalhe ali mais importante daquele tema, para chamar atenção em relação a isso, né? E é possível também, mas se você pedir, quando o caso é bem complexo, quando o caso é bem importante, para quando tiver no tribunal, Tribunal de Justiça ou TRF, fazer sustentação oral, né? Que é também coisa rápida, jogo rapidíssimo, só para você destacar algum ponto que seja ali importante. Mas é uma opção que o próprio advogado escolhe fazer para chamar atenção para esse detalhe. Agora, a audiência é uma coisa super, super, super rara mesmo, porque normalmente nós não temos, embora seja possível, né? Nós não trabalhamos com execução fiscal, nós não temos que lidar com testemunhas, porque é documental. Então, raríssimas situações você pode ter uma possibilidade de audiência se você tiver que chamar alguém para atestar alguma coisa. Mas normalmente nós utilizamos documentos. Então é raríssimo termos audiência em execuções fiscais, tá joia? Exato, o Hélio está falando aqui. Tem empresário com CPF endividado que cria empresa em nome de terceiros, faz a procuração para si mesmo como administrador. Não adianta nada. Né? Ele vai ser responsabilizado, o fisco vai identificar essas situações. Então, quando nós vamos identificar um cliente que tem execução fiscal, ou às vezes nem está ainda em fase de execução fiscal, mas ele já tem uma dívida escrita, nós vamos ajudar essa pessoa. Nós vamos ajudar essa pessoa a resolver o problema dele. Fazendo o quê? Fazendo defesa. Né? Às vezes ele tem argumentos para realmente ganhar aquela ação, porque tem prescrição, é a causa mais comum de extinção da execução fiscal é por causa de ter prescrição, seja a prescrição ordinária, seja a prescrição intercorrente. Mas mesmo quando você examine o processo todo e você veja que por acaso não tem, né, realmente está tudo certo, o fisco está cobrando certinho. Mas mesmo assim, a sua atuação é muito importante, que é o que a gente chama de gestão do passivo tributário, para evitar penhoras indevidas, penhoras sobre o faturamento que acabam inviabilizando a atividade da empresa, por exemplo, ou até para identificar oportunidades para aquela empresa, como transações tributárias, né? Então, quando você identifica uma empresa que tem uma dívida, que tem execuções fiscais, né, você tem como trazer soluções para ele, né? Então, são vários mecanismos ali de solução.